Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Mas hoje, depois de tantos anos, eu resolvi abrir meu coração. Meu nome é Antônia Pereira da Silva, tenho 82 anos, e essa é a história que marcou a minha vida. Se você gosta de histórias reais, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta de onde você está ouvindo. Agora escuta com atenção, porque o que eu vivi, pouca gente teria suportado. Ah, meus queridos, como é bom lembrar daqueles tempos. Nasci em 1943, numa casinha simples de pau a pique lá no interior de Goiás, perto de Jataí. A vida, para quem vê de fora, podia parecer difícil, mas para mim, criança que era um paraíso. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o canto dos passarinhos ao amanhecer, o fogão a lenha crepitando enquanto minha mãe, Dona Benedita, fazia o pão de queijo mais gostoso do mundo. Era um cheiro que grudava na alma, um convite à mesa, onde a gente se reunia para o café da manhã, com o pão quentinho, o queijo fresco e o café coado na hora. Minha mãe, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar, mas com um sorriso que iluminava o rosto, sempre tinha uma palavra de carinho para cada um de nós. Ela era a força da nossa casa, a raiz que nos mantinha firmes. Meu pai, seu Joaquim, era lavrador. Homem de poucas palavras, mas de um coração que cabia ao mundo. Ele me ensinou a amar a roça, a respeitar a natureza, a entender que a vida brota do chão. Lembro das manhãs, antes mesmo do sol apontar, quando eu já sentia o cheiro do café coado na hora e o barulho da enxada do meu pai lá fora. Ele saía antes do sol nascer e só voltava quando o sol se punha, com o corpo cansado, mas a alma em paz. Ele me levava para a roça às vezes, me ensinava a diferenciar as plantas, a sentir a terra nas mãos, a entender o ciclo da vida. A terra é generosa, filha, ele dizia, com a voz grave, mas a gente precisa cuidar dela com carinho, senão ela não dá nada. E eu aprendi essa lição para a vida toda. A gente não tinha muito, não. Uma televisãozinha em preto e branco que só pegava bem com a antena virada para São Tomé das Letras, um rádio que vivia chiando, mas que nos trazia as notícias da capital e as modas de viola. Lembro das noites, sentados na varanda, ouvindo as radionovelas, imaginando os personagens, as cenas. Era nossa forma de viajar, de sonhar. Minha infância foi descalça, de joelho ralado e risada frouxa. Brincava de pique-esconde no milharal, de casinha com panelinhas de barro e bonecas de sabugo de milho. Minhas irmãs, Maria e Joana, eram minhas melhores amigas e cúmplices em todas as travessuras. A gente passava as tardes na beira do córrego, lavando roupa e inventando histórias mirabolantes sobre sereias e curupiras. A água gelada batendo nas canelas, o sol quente no rosto e o barulho da corredeira, era uma melodia que embalava a alma. A gente construía pequenas represas com pedras, fazia barquinhos de papel e os via navegar pela correnteza. Às vezes, a gente pescava uns lambaris, que minha mãe fritava na hora, e era um banquete. Aos domingos, depois da missa, a gente se arrumava com as melhores roupas, as meninas de vestido de chita estampado e os meninos de calça comprida e camisa engomada, para ir na casa da vó Alzira. Ah, a vó Alzira! Cozinheira de mão cheia, fazia um frango com quiabo que até hoje sinto o cheiro. A casa dela era o ponto de encontro da família. Era lá que a gente ouvia as histórias dos antepassados, as lendas do sertão, os causos de assombração que me faziam dormir com a cabeça debaixo do cobertor. Lembro da vó Alzira, sentada na cadeira de balanço, com seu terço nas mãos, contando sobre o tempo da escravidão, sobre os índios que habitavam aquelas terras, sobre os milagres de São Benedito. Ela tinha uma voz mansa, mas cheia de sabedoria, e seus olhos, mesmo enrugados, brilhavam quando ela falava do passado. Quando completei 15 anos, a vida começou a mudar. Aqueles anos 60, sabe? Cheio de efervescência, de sonhos. A rádio tocava Jovem Guarda, as meninas começavam a usar minissaias, para desespero da minha mãe, claro, e a cidadezinha, que antes parecia um ponto esquecido no mapa, começou a ter movimento. Chegavam pessoas de fora, abriam-se novas vendas, a energia elétrica chegou em algumas casas. Era um tempo de transformações, de novas ideias, de um vento de modernidade que começava a soprar no interior. Foi nessa época que conheci o Joaquim. Sim, o mesmo nome do meu pai, mas um Joaquim completamente diferente. Ele era um forasteiro, veio de Minas Gerais com a família em busca de terras férteis. Lembro como se fosse hoje do dia que o vi pela primeira vez. Ele estava na feira, ajudando o pai a descarregar sacas de feijão. Alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto. Nossos olhares se cruzaram e, meus queridos, foi como se o tempo parasse. Meu coração disparou, e eu senti um calor no peito que nunca tinha sentido antes.
O namoro foi daqueles à moda antiga. Ele vinha me visitar na porteira de casa, sempre com um buquê de flores do campo nas mãos. Conversávamos por horas, e eu sentia que podia contar tudo para ele. Joaquim era sonhador, falava em construir uma vida grande, de ter muitos filhos, de ver o mundo. Ele me contava sobre as montanhas de Minas, sobre as cachoeiras, sobre as lendas de lá. Eu, que sempre fui mais pé no chão, me deixava levar pela sua paixão. Ele me fazia rir, me fazia sonhar. Meus pais, a princípio, não gostaram muito da ideia. Ele era de fora, não conheciam a família, essas coisas de gente do interior. Minha mãe dizia: cuidado, Antônia. Homem de fora é como passarinho em gaiola, uma hora quer voar. Mas o amor, o amor, esse não tem barreira. Eu defendi o Joaquim com unhas e dentes, e meus pais, vendo a minha felicidade, acabaram cedendo. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos. A festa foi simples, na igreja da comunidade, com a presença de todos os vizinhos e amigos. Minha mãe chorou de emoção, meu pai, de orgulho. Eu, de felicidade. Lembro do vestido de noiva que minha mãe costurou, com renda de bilro que ela mesma fez. Era simples, mas era o vestido mais lindo do mundo para mim. A gente sonhava em ter uma vida simples, mas cheia de amor e respeito. E foi o que tivemos, por um tempo. Construímos nossa casinha, modesta, mas cheia de vida. Era um chalezinho de 2 quartos, com uma varanda onde eu passava as tardes bordando e o Joaquim lendo jornal. A gente plantava milho, feijão, criava umas galinhas. A vida era dura, sim, mas recompensadora. O sol nascia, a gente trabalhava, o sol se punha, a gente descansava. As noites eram passadas na varanda, sob o céu estrelado, contando os planos pro futuro. A gente falava sobre os nomes dos filhos que teríamos, sobre a plantação do ano que vem, sobre a casa que a gente ia aumentar um dia. A gente sonhava junto, e os sonhos pareciam tão reais. Os anos foram passando, e a nossa alegria só aumentava quando a barriga começou a crescer. O primeiro filho, o José, nasceu em 1965. Lembro da emoção de pegá-lo nos braços pela primeira vez. Era um pedacinho de gente, tão indefeso, que me fez sentir um amor que eu nem sabia que existia. Ele tinha os olhos do Joaquim, um castanho profundo, e um sorriso que já prometia muita travessura. Depois veio a Maria Clara, em 1968, uma menina sapeca, com os olhos azuis do avô. Ela era uma boneca, com os cabelos loiros e um jeito delicado, mas com uma energia que contagiava a casa. E, por fim, o Pedro, em 1972, o caçula, o xodó da casa. Ele era o mais tranquilo, o que dormia mais, o que me dava mais sossego. A vida era cheia, sim, cheia de barulho de criança, de roupa para lavar, de comida para fazer, mas era cheia de um amor que transbordava. Eu me dedicava aos meus filhos e à casa. Acordava antes do sol, fazia o café, arrumava a casa, lavava as roupas no tanque, cozinhava no fogão a lenha. Era um trabalho sem fim, mas eu fazia com amor. Joaquim trabalhava na roça, e quando voltava, sempre trazia um agrado para a molecada. Uma fruta diferente, um doce de leite, um brinquedo de madeira que ele mesmo fazia. Ele era um pai presente, carinhoso, que brincava de cavalinho e contava histórias antes de dormir. A gente sonhava em dar um estudo melhor para eles, em vê-los crescer e conquistar seus próprios caminhos. A gente não tinha luxo, mas tinha fartura na mesa e, principalmente, no coração. As tardes de domingo eram sempre de festa. O cheiro de bolo de fubá com goiabada, o café coado, as crianças correndo pelo quintal. A gente sentava na varanda e via a vida passar, devagar, no ritmo da roça. Os vizinhos vinham visitar, a gente jogava a conversa fora, ria das bobagens das crianças. Era uma comunidade unida, onde um ajudava o outro. E era assim, meus queridos, a minha vida simples e feliz. Uma vida de trabalho, de amor, de família. Uma vida que parecia perfeita, mas que, de uma hora para outra, desmoronou como um castelo de areia na beira do rio. E eu, Antônia, não fazia ideia do que estava por vir. A vida, como eu disse, era um rio calmo, mas nem sempre a gente consegue ver as pedras escondidas no fundo. O Joaquim, meu marido, começou a mudar. A princípio, eram pequenas coisas, quase imperceptíveis, como as primeiras rachaduras em uma parede que parecia sólida. Ele chegava mais tarde da roça, a desculpa era sempre a mesma: o trabalho atrasou, Antônia. No começo, eu acreditava. Afinal, a vida na roça não tinha hora para acabar, dependia do sol, da chuva, da terra.
Às vezes, ele dizia que precisava ajudar um vizinho com a colheita, ou que o trator tinha quebrado e ele ficou para consertar. Eu, ingênua, acatava as explicações, sem desconfiar de nada. A confiança era a base do nosso casamento, e eu nunca imaginei que ela pudesse ser abalada. Mas as ausências começaram a se tornar mais frequentes, as desculpas mais esfarrapadas. Ele saía de manhã e só voltava quando a lua já estava alta no céu. O brilho nos olhos dele, que antes me encontravam com tanto carinho, começou a se apagar, a se desviar. Ele estava distante, pensativo, como se a cabeça dele estivesse em outro lugar, em outro mundo. Eu sentia, no fundo do meu coração, um frio na barriga, uma sensação de que algo não estava certo. Era como um pressentimento, um aviso silencioso que a minha alma me dava. Eu tentava conversar, perguntava se algo estava incomodando, se ele estava com algum problema na roça. Ele sempre respondia com evasivas, com não é nada, Antônia, só cansaço. Mas o cansaço dele não parecia ser só físico. Uma noite, ele chegou em casa com um cheiro diferente. Não era o cheiro de terra, de suor, de fumaça de cigarro de palha que eu estava acostumada. Era um cheiro adocicado, de perfume, um perfume que eu nunca tinha sentido antes, mas que me causou um arrepio na espinha. Meu estômago revirou. Perguntei onde ele tinha ido, e ele, meio gaguejando, disse que tinha parado na venda do seu Elias para conversar com os amigos. A voz dele estava estranha, um pouco mais aguda, e ele evitava o meu olhar. Eu não disse nada, mas o nó na garganta me sufocava. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando pro teto, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. A desconfiança, antes uma faísca, virava uma chama incômoda, queimando por dentro. Eu me perguntava se estava ficando louca, se estava imaginando coisas. Mas o cheiro era real. Os dias se arrastavam. Eu tentava agir com naturalidade, mas por dentro, estava em pedaços. Cada sorriso forçado, cada palavra dita sem emoção, era um esforço sobre-humano. Meus filhos, ainda pequenos, não percebiam a tensão que pairava no ar. O José, o mais velho, com seus 8 anos, às vezes perguntava: pai, por que você não brinca mais com a gente no fim da tarde? Joaquim desconversava, dizia que estava cansado, que precisava descansar para o dia seguinte. A Maria Clara, com seus 5 aninhos, vinha me abraçar, e eu a apertava forte, como se quisesse protegê-la de algo que nem eu mesma sabia o que era. Ela sentia minha tristeza, e me olhava com seus olhos azuis cheios de preocupação. E o Pedro, o caçula, com apenas 1 ano, era o único que me trazia um alívio genuíno com seu sorriso banguela, com suas mãozinhas gordinhas que se agarravam ao meu pescoço. Um dia, a vizinha, Dona Jacinta, uma fofoqueira de mão cheia, mas que no fundo tinha um bom coração, veio me visitar. Ela sentou na minha varanda, com a xícara de café na mão, e começou a conversar sobre o tempo, sobre a colheita, sobre as crianças. Eu sentia que ela queria dizer algo, mas estava hesitante. Ela olhava para os lados, como se tivesse medo de ser ouvida. De repente, ela pigarreou e disse, com a voz baixa, quase um sussurro: Antônia, minha filha, você anda meio abatida. Tá acontecendo alguma coisa? Eu tentei disfarçar, disse que era cansaço, que a vida na roça era dura. Ela me olhou com o olhar de quem sabe mais do que diz, um olhar de pena que me fez sentir um calo no peito. Olha, minha querida, eu não queria ser a portadora de má notícia, mas as bocas por aí andam falando. O Joaquim, ele anda sendo visto com uma mulher na cidade vizinha, em Bonfim. Aquelas palavras me atingiram como um raio. O sangue gelou nas minhas veias, e a xícara de café quase caiu da minha mão. Minhas mãos tremiam, e o ar me faltou. Que mulher, Jacinta! Que besteira é essa? Eu tentei dizer, mas a voz falhou, saiu como um sussurro rouco. Ela hesitou por um momento, como se pesasse as palavras, depois continuou. Dizem que é a Filomena, a filha do seu Nonato, aquele comerciante novo que abriu o armazém lá em Bonfim. Ela é nova, bonita, dizem que é desquitada e tem uns trejeitos meio diferentes. Anda com umas roupas que a gente não vê por aqui, sabe? E usa um perfume forte, que dá para sentir de longe. Filomena. O nome ecoou na minha cabeça como um sino de igreja em dia de luto. Eu a conhecia de vista. Uma mulher vistosa, com os cabelos sempre arrumados, maquiagem forte, que sempre andava com roupas mais modernas, que destoavam das roupas simples das mulheres da roça. Eu nunca tinha dado muita atenção a ela, a via como uma mulher da cidade, diferente de nós. Mas agora, o nome dela se cravava na minha alma, e o cheiro de perfume que eu senti no Joaquim, tudo se encaixava de uma forma dolorosa.
Dona Jacinta, vendo meu estado, tentou me acalmar. Calma, Antônia, não vamos tirar conclusões precipitadas. Pode ser só fofoca, coisa de gente invejosa. Mas o meu coração já sabia. Aquele cheiro de perfume, as ausências, a distância, o olhar desviado do Joaquim, tudo se encaixava de uma forma dolorosa, cruel. Agradeci a Dona Jacinta, a voz embargada, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ela me abraçou forte, e eu senti o peso do mundo desabando sobre mim. Quando ela foi embora, eu me sentei no chão da sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando o vestido de chita. Minhas crianças estavam brincando lá fora, alheias à tempestade que se formava dentro da casa, dentro de mim. O choro era incontrolável, um choro de dor, de desilusão, de raiva. Naquela noite, quando Joaquim chegou, o ar estava pesado. A casa parecia ter se encolhido, as paredes pareciam me sufocar. Eu o encarei, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto inchado. Joaquim, preciso conversar com você. Ele se sentou na cadeira da cozinha, impaciente, como se estivesse com pressa de sair. O que foi, Antônia? Aconteceu alguma coisa com as crianças? Algum problema na roça? Ele tentava desviar o assunto, mas eu não ia deixar. Não, Joaquim. Aconteceu com a gente. Eu respirei fundo, as palavras se embolando na minha garganta, mas eu precisava dizer. Joaquim, quem é Filomena? O nome saiu como um grito abafado, um grito de dor que eu não conseguia segurar. O rosto dele empalideceu, o sorriso desapareceu, e ele desviou o olhar. Ele tentou disfarçar, pigarreou, mas era tarde demais. Filomena? Que Filomena, Antônia? Você tá maluca? Eu nem conheço nenhuma Filomena. Não, Joaquim, eu não estou maluca. Eu sei que você anda se encontrando com ela. A cidade inteira sabe. Dona Jacinta me contou, e não é só ela que está falando. As pessoas me olham diferente na rua, os cochichos me seguem. Você acha que eu sou boba? Que eu não percebo o que está acontecendo? A voz saiu mais alta do que eu queria, carregada de mágoa e de indignação. Ele se levantou, visivelmente irritado, e bateu as mãos na mesa. Não acredito que você está dando ouvidos a essas fofocas de vizinhas desocupadas. Eu sou um homem casado, com família, Antônia. Como você pode pensar uma coisa dessas de mim? Você está me acusando sem provas, sem saber de nada. Ele tentou inverter a situação, me fazer sentir culpada pela minha própria dor, pela minha desconfiança. Mas eu não ia ceder. Não dessa vez. Os seus olhos não mentem, Joaquim. O seu jeito não mente. Você está diferente, distante. E o seu cheiro também não mente. Eu senti o perfume dela em você, Joaquim. Não minta para mim. O silêncio preencheu o ambiente. Um silêncio ensurdecedor, que parecia gritar a verdade que ele se recusava a confessar. Ele desviou o olhar, as mãos nos bolsos, o corpo tenso, como se estivesse pronto para fugir. Eu não sei o que te dizer, Antônia. As palavras dele foram um golpe no meu peito, mais forte do que qualquer tapa. Eu sabia. Ele estava confessando sem confessar, a omissão era sua confissão. Então é verdade, não é, Joaquim? Você está me traindo. Está traindo a nossa família. Está traindo a mim e aos nossos filhos. Depois de tudo que construímos juntos, depois de tantos anos de amor, de sacrifício, de sonhos compartilhados. Minha voz era um sussurro de dor, um lamento que vinha do fundo da minha alma. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível, mas que confirmava tudo. O mundo desabou. Meu chão sumiu. As paredes da casa pareciam se fechar sobre mim, e o ar me faltou. Eu comecei a chorar, um choro convulso, desesperado, que vinha de um lugar profundo de dor. Como você pôde, Joaquim? Depois de tantos anos, depois de tudo que construímos juntos? E os nossos filhos? Como você pôde fazer isso com os nossos filhos? Como você vai olhar para eles agora? Como eu vou olhar para eles? Ele tentou se aproximar, estendeu a mão, mas eu o afastei com um gesto brusco. Eu não queria o seu toque, não queria a sua presença, não queria a sua hipocrisia. O homem que eu amava, o pai dos meus filhos, havia se tornado um estranho, um inimigo. Naquela noite, ele não dormiu em casa. Ele saiu, batendo a porta, e eu fiquei na cama, os olhos secos de tanto chorar, o coração em pedaços, a alma em carne viva. A escuridão lá fora parecia espelhar a escuridão dentro de mim.
O conflito estava ali, exposto, cru, doloroso. E eu não sabia como ia sobreviver a ele, como ia juntar os cacos da minha vida e da minha família. A descoberta da traição foi o início de um abismo que eu teria que cruzar sozinha. Os dias que se seguiram àquela noite foram como um pesadelo que se arrastava, sem fim. A casa, antes cheia de risos e calor, virou um lugar frio, silencioso, onde a tristeza se instalou em cada canto, como uma névoa densa e pegajosa. O cheiro de pão de queijo e café fresco foi substituído pelo cheiro de abandono e desespero. Joaquim tentava voltar para casa, vinha à porta, batia, chamava meu nome, mas eu o impedia. Eu não conseguia olhá-lo nos olhos, não conseguia respirar o mesmo ar que ele. A cada vez que ele se aproximava, a dor da traição me sufocava, e a imagem da Filomena, que eu mal conhecia, mas que se tornou a personificação da minha desgraça, se materializava na minha mente, me torturando sem piedade. As palavras de Dona Jacinta, sobre o perfume e os trejeitos da outra, ecoavam na minha cabeça como uma canção macabra. As crianças, mesmo pequenas, sentiam a mudança no ar. O José, com sua inteligência precoce, percebia a ausência do pai e a minha tristeza. Ele me perguntava com os olhos cheios de preocupação: Mãe, o papai não vai mais morar com a gente? Ele não gosta mais da gente. Eu tentava inventar alguma desculpa, algo sobre trabalho na roça distante, que ele voltaria logo, mas a verdade era que minha voz embargava, e as lágrimas teimavam em rolar pelo meu rosto, denunciando a mentira. A Maria Clara, com seus 5 aninhos, mais sensível, sentia a falta do pai de uma forma diferente. Ela se agarrava a mim, chorava sem motivo aparente, e às vezes se isolava em um canto, brincando sozinha com suas bonecas de sabugo de milho, sem o brilho nos olhos que ela costumava ter. E o Pedro, o caçula, com apenas 1 ano, era o único que me trazia um alívio genuíno com seu sorriso banguela, com suas mãozinhas gordinhas que se agarravam ao meu pescoço, sem entender a tempestade que nos assolava. O abandono não era só do Joaquim, era da vida que eu conhecia, da segurança que eu pensava ter. A solidão me abraçava, me apertava o peito, me tirava o ar. Eu passava as noites em claro, o corpo tremendo, a mente a mil, repassando cada detalhe da nossa vida, tentando encontrar um sinal, uma pista, algo que me fizesse entender como eu não tinha visto, como eu não tinha percebido o abismo que se abria sob os meus pés. A pergunta por quê ecoava na minha cabeça sem parar, como um martelo batendo na minha têmpora. Por que comigo? Por que com a gente? As lembranças do nosso casamento, dos primeiros anos, dos filhos nascendo, de cada risada e cada abraço, viravam facas que me perfuravam a alma, me deixando em carne viva. O amor que eu sentia por ele, que antes era uma chama viva, agora era uma brasa que queimava, mas não aquecia, apenas deixava cicatrizes. O pior, meus queridos, foi o julgamento. As notícias correm mais rápido que o vento em cidade pequena, e a fofoca é um veneno que se espalha sem controle. Em poucos dias, todo mundo já sabia da farsa do Joaquim, da outra mulher e da Antônia que ficou para trás. As vizinhas, antes tão amigas, agora me olhavam com pena, com desconfiança, com aquele ar de eu bem que sabia, como se a minha desgraça fosse um espetáculo para elas. Eu sentia os olhares curiosos nas minhas costas quando saía para a feira, os sussurros que me acompanhavam, as risadinhas abafadas. A minha reputação, antes tão intocada, parecia ter sido jogada na lama, pisoteada. Eu era a mulher abandonada, a coitada, a que não conseguiu segurar o marido, a que foi trocada por uma mulher da cidade. A Filomena, aquela mulher que eu mal conhecia, de repente se tornou a personificação de todo o meu sofrimento, a vilã da minha história. Ela andava pela cidade com um ar de superioridade, com a cabeça erguida, com suas roupas coloridas e sua maquiagem forte, como se tivesse conquistado algo valioso, como se fosse a vencedora de uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. E eu, Antônia, me sentia como um trapo, como algo descartável, sem valor. Lembro-me de um dia, no armazém do seu Nonato, quando eu estava comprando uns mantimentos. A Filomena entrou, com sua roupa chamativa e seu sorriso forçado, e veio em minha direção. Ela me olhou de cima a baixo, com um desdém que me fez sentir um arrepio na espinha. Ela não disse nada, mas o olhar dela era um tapa na minha cara, um soco no estômago. Me senti humilhada, envergonhada, querendo enfiar a cabeça em um buraco e nunca mais sair, sumir da face da terra. O julgamento não vinha só dos vizinhos, não. Vinha de dentro de mim também. Eu me sentia culpada. Sim, culpada. Culpada por não ter sido suficiente, por não ter visto sinais, por ter confiado demais, por ter sido ingênua. A cada vez que eu olhava para meus filhos, sentia um peso enorme no peito, uma culpa que me esmagava. Eu tinha falhado com eles, com a nossa família, com o futuro que eu sonhava para nós.
Como eu ia criar 3 crianças sozinha? Eu não tinha estudos, não tinha dinheiro, não tinha experiência em nada além de cuidar da casa e da roça. O medo me paralisava, me impedia de pensar, de agir. Era um medo que me consumia, que me deixava sem ar. Minha mãe, Dona Benedita, veio me visitar. Ela me abraçou forte, chorou comigo, e eu me senti um pouco acolhida. Mas suas palavras, apesar de bem-intencionadas, me fizeram sentir ainda pior. Antônia, minha filha, você precisa ser forte. Reze muito. Deus sabe o que faz. Ele não te abandona. Eu queria gritar, queria dizer que Deus não estava fazendo nada, que Deus tinha me abandonado junto com Joaquim, que a minha fé estava se esvaindo. Mas eu me calei, engoli o choro e as palavras. A fé, que sempre foi um pilar na minha vida, que me sustentava nos momentos difíceis, parecia ter se esvaído como areia entre os dedos. A igreja, que antes era um refúgio, um lugar de paz, agora me parecia um lugar de julgamento, onde todos me olhavam com pena e me apontavam o dedo, como se eu fosse a culpada por tudo. Eu me afastei de tudo e de todos. Parei de ir à missa, parei de conversar com as vizinhas, parei de sair de casa, a não ser para o essencial. Minha casa se tornou meu refúgio e minha prisão ao mesmo tempo. Eu passava os dias mergulhada na tristeza, na raiva, no desespero. As noites eram as piores. Enquanto meus filhos dormiam, eu ficava acordada, remoendo o passado, imaginando um futuro sombrio, sem esperança. Minha saúde começou a se deteriorar. Eu não comia direito, emagrecia a olhos vistos, minhas roupas ficavam largas no meu corpo. Meus cabelos, antes cheios e brilhantes, agora estavam opacos e caíam em tufos, deixando meu travesseiro cheio de fios. A imagem que eu via no espelho era de uma mulher derrotada, com os olhos sem vida, o rosto marcado pela dor, pelas noites sem dormir. Eu não me reconhecia mais. O pior momento foi quando Pedro, o caçula, adoeceu. Ele teve uma febre muito alta, e eu não tinha dinheiro para levá-lo ao médico na cidade vizinha. O desespero me consumiu. Eu me sentia a pior mãe do mundo, incapaz de proteger meu próprio filho. Eu não tinha leite, não tinha remédio, não tinha nada. Como eu ia cuidar dos meus filhos se eu mesma estava me desfazendo em pedaços? Eu olhava para eles, indefesos, dependendo de mim, e a única coisa que eu sentia era o peso da minha própria fraqueza, da minha incapacidade. Naquela noite, com o Pedro febril nos meus braços, o corpo quente e mole, eu senti que tinha chegado ao meu limite. Eu chorei até não ter mais lágrimas, clamei por ajuda, por um sinal, por qualquer coisa que me tirasse daquele buraco escuro e sem fundo. A queda emocional foi profunda, e eu senti que estava me afundando cada vez mais, sem forças para reagir, sem esperança de um novo dia, de um novo começo. Eu estava no fundo do poço, e parecia que não havia saída. O fundo do poço, meus queridos, às vezes é o único lugar onde a gente encontra força para pular. Naquela noite em que o Pedro estava doente, eu me vi de joelhos no chão de terra batida da cozinha, com meu filho nos braços, sentindo o calor da febre consumindo seu pequeno corpo. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com as lágrimas, e o desespero me sufocava. Eu olhava para o rostinho pálido do meu Pedro, para a respiração ofegante, e uma voz, bem lá no fundo da minha alma, sussurrou: "Chega, Antônia. Chega!" Não era uma voz de raiva, nem de mágoa, era uma voz de cansaço, de exaustão de sofrer, de uma dor que já não cabia mais em mim. Eu não podia mais me dar ao luxo de sucumbir. Eles precisavam de mim, e precisavam de uma mãe forte, não de uma mulher em pedaços. A imagem dos meus outros filhos, José e Maria Clara, dormindo em seus leitos, alheios à minha agonia, me deu um novo fôlego. Eu não podia abandoná-los também. Naquela mesma noite, com o sol já nascendo e pintando o céu de tons alaranjados, eu tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria mais a Antônia coitada, a Antônia abandonada, a Antônia que chorava pelos cantos. Eu seria a Antônia que lutava, que vencia, que recomeçava. Minha primeira atitude foi buscar ajuda para o Pedro. Juntei as poucas economias que tinha, umas moedas guardadas em um pote de barro, pedi emprestado um cavalo e, com o menino nos braços, envolto em um cobertor velho, fui até a casa do seu João, o curandeiro da vila. Ele, um homem sábio e de bom coração, com seus olhos de jabuticaba que pareciam enxergar a alma da gente, me recebeu com carinho. Ele examinou o Pedro, me deu umas ervas, me ensinou a fazer um chá forte e me disse palavras de conforto. A fé move montanhas, minha filha. E o amor de mãe, então, é uma força que nem o diabo derruba. Tenha fé, Antônia. Seu filho vai ficar bom.
Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, me acalmaram a alma, me deram um fio de esperança. Em poucos dias, com os cuidados do seu João e a minha dedicação incansável, Pedro se recuperou, e seu sorriso banguela voltou a iluminar a casa. A recuperação do meu filho foi um sinal, um empurrão que eu precisava. Eu senti que era capaz. O primeiro passo, e o mais difícil, foi olhar para o espelho rachado que ficava na parede da cozinha e reconhecer a mulher que eu tinha me tornado. Uma mulher magra, pálida, com os olhos sem brilho, o cabelo desgrenhado. Eu não me reconhecia. Eu me lembrei da Antônia de antes, da menina da roça, da moça sonhadora, da mulher apaixonada, cheia de vida. E decidi que eu ia resgatar essa Antônia. Comecei a me cuidar. Pequenas coisas no começo. Pentear os cabelos com mais capricho, mesmo que fossem apenas para ficar em casa, vestir uma roupa limpa, mesmo que velha e remendada. Eu comecei a me olhar com mais carinho, a me tratar com mais respeito, a me dar um pouco de dignidade. Em seguida, comecei a pensar em como eu ia sustentar meus filhos. A roça, que era a fonte de renda do Joaquim, não era suficiente para nós. Eu precisava de um trabalho, algo que me desse um sustento fixo. Mas que trabalho! Eu só sabia costurar umas coisinhas, fazer uns bordados simples, cozinhar. Eu não tinha estudos, não tinha experiência fora do ambiente doméstico. Foi então que me lembrei da minha paixão de infância, as histórias. Eu sempre fui uma contadora de histórias nata. Desde criança, eu reunia os amiguinhos na varanda de casa e inventava mundos, personagens, aventuras, com vozes e gestos que os faziam rir e sonhar. E meus filhos, eles adoravam quando eu me sentava na beira da cama e contava sobre o saci, o lobisomem, as assombrações do sítio, as lendas que minha avó me ensinou. A ideia, no começo, parecia maluca, um delírio. Como uma mulher do interior, sem estudo, ia ganhar a vida contando histórias? Não era uma profissão, não era algo que as pessoas pagavam para ter. Mas a ideia foi crescendo na minha cabeça, como uma semente que brota em terra fértil. Lembrei-me das mulheres mais velhas da minha família, as que me ensinaram a bordar, a cozinhar, mas também a ouvir e a guardar as tradições, as lendas, os causos. A avó Alzira, minha avó, era uma mestra em contar causos. Ela dizia que cada vida era um livro, e que cada um tinha sua própria história para contar, e que as histórias eram a alma de um povo. Decidi começar pequeno, no meu próprio quintal. Reuni os filhos dos vizinhos na minha varanda, que antes estava tão silenciosa, e comecei a contar as histórias que eu sabia. Causos do interior, lendas, fábulas que eu ouvia desde pequena, histórias de bichos falantes, de princesas encantadas, de heróis corajosos. No começo, as crianças vinham por curiosidade, com os olhos arregalados e a boca aberta. Depois, elas traziam os amiguinhos, os primos, os irmãos mais novos. Logo, a minha varanda ficava cheia de crianças, sentadas no chão, em banquinhos improvisados, os olhos arregalados, as bocas abertas, absorvendo cada palavra que eu dizia, cada gesto que eu fazia. Aos poucos, as mães das crianças começaram a vir também, sentar lá no fundo, só para ouvir, para se distrair um pouco da dureza da vida. Elas riam, se emocionavam, faziam perguntas, pediam para eu contar de novo. Eu via o brilho nos olhos delas, e aquilo me dava uma energia que eu não sentia há muito tempo, uma sensação de que eu estava no caminho certo. Não era um trabalho no sentido formal, não era um negócio que me dava dinheiro. Era algo que me preenchia, que me dava propósito, que me conectava com as pessoas. E as pessoas começaram a me agradecer, a me trazer um pedaço de bolo, um frango, umas verduras da horta, um pouco de leite fresco. Não era muito, mas era um começo. Era prova de que eu tinha algo a oferecer, algo que as pessoas valorizavam. Eu estava usando o que tinha de melhor em mim, minhas raízes, minha história, minha voz, para tocar outras pessoas, para levar um pouco de alegria e de magia para a vida delas. O próximo passo foi mais ousado, e me tirou da minha zona de conforto. A igreja da comunidade estava precisando de uma ajuda para as festas juninas. O padre Lino, um padre jovem e com ideias modernas, que tinha chegado há pouco tempo na paróquia, me procurou. Ele tinha ouvido falar das minhas rodas de histórias e me propôs que eu contasse algumas lendas juninas durante a quermesse, no palco principal. Eu fiquei nervosa, claro. Contar para um público maior, na frente de todo mundo, inclusive daquelas pessoas que me julgavam, que me olhavam com pena. Mas eu respirei fundo e disse sim. Eu sabia que era uma oportunidade de mostrar o meu valor, de provar para mim mesma que eu era capaz. Na noite da quermesse, o pátio da igreja estava lotado. As barracas coloridas, o cheiro de quentão e pipoca, a música animada.
Eu subi no palco improvisado, com o coração batendo forte no peito, as mãos suando. Olhei para a multidão, vi rostos curiosos, alguns sorrindo, outros sérios, alguns conhecidos, outros estranhos. E vi também alguns olhares de desdém, de quem não acreditava em mim, de quem esperava que eu falhasse. Mas eu me lembrei do meu propósito. Lembrei-me dos meus filhos, que estavam sentados na primeira fila, me olhando com orgulho, com os olhos brilhando. E comecei a contar a história da lenda do Rio Vermelho, uma história de amor e sacrifício que emocionou muitos ouvintes. Eu não sabia se era minha voz, se eram as minhas palavras, se era a emoção que eu colocava em cada frase, mas as pessoas ficaram em silêncio, hipnotizadas, como se estivessem dentro da história. Eu gesticulava, mudava as vozes, dava vida aos personagens, fazia a plateia rir, chorar, se arrepiar. No final, houve uma salva de palmas estrondosa, um coro de bis, bis. As pessoas vieram me abraçar, me agradecer, me pedir mais histórias, me contar suas próprias. Eu senti uma alegria imensa, uma sensação de reconhecimento que eu não sentia há muito, muito tempo. Naquela noite, eu entendi. A minha voz, as minhas histórias, eram a minha ferramenta de recomeço. Eu não precisava de um marido para me sustentar. Eu não precisava da pena de ninguém. Eu podia construir meu próprio caminho, com a força das minhas próprias mãos e a sabedoria da minha própria alma. A decisão estava tomada. Eu iria viver das minhas histórias. E não seria fácil, eu sabia. A vida na roça era dura, e o preconceito contra uma mulher sozinha era grande. Mas eu estava pronta para a luta. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque eu tinha um propósito, e eu tinha meus filhos para me dar forças. A Antônia que chorava pelos cantos havia morrido, e uma nova Antônia estava nascendo, mais forte, mais resiliente, mais determinada do que nunca. A decisão estava tomada, mas a estrada, meus queridos, era cheia de pedras e buracos, mais do que eu imaginava. Não foi um conto de fadas onde a fada madrinha aparece e resolve tudo com um toque de varinha. A realidade batia a porta todos os dias, e batia forte, com a força de um martelo. O primeiro obstáculo, e o mais constante, era o dinheiro. Por mais que as pessoas me agradecessem com alimentos e pequenos favores, eu precisava de dinheiro para as contas, para as roupas das crianças, para os remédios, para os cadernos da escola, para o sapato novo que o José tanto queria. As crianças estavam crescendo, e suas necessidades aumentavam a cada dia, como um rio que transborda. Minha mãe, Dona Benedita, me ajudava como podia, trazendo um saco de fubá, umas galinhas, um pouco de farinha. Mas ela também tinha sua própria vida difícil, e eu não queria ser um fardo para ela. Eu me sentia envergonhada de pedir, de mostrar a minha fraqueza. A roça, que antes nos sustentava, agora era só um pedaço de terra que eu não tinha tempo nem força para cultivar sozinha. As plantações murchavam, as galinhas diminuíam, e a fome batia à porta. Eu tentei vender uns bordados que fazia nas horas vagas, uns doces de abóbora e de leite que aprendi com minha avó, mas a renda era muito pouca, mal dava para o básico. Muitas vezes, a gente se deitava com a barriga roncando, e eu sentia um aperto no coração, uma dor que ia além da fome física. Meus filhos, por sorte, eram compreensivos e nunca reclamavam, mas eu via nos olhos deles o desejo por algo que eu não podia dar, o brilho de uma infância que eu não conseguia proporcionar plenamente. A falta de dinheiro me forçou a ser criativa, a buscar novas formas de sustento. Eu comecei a ir em outras festas de cidadezinhas vizinhas, oferecendo minhas histórias em troca de uma pequena quantia, de um prato de comida, de um lugar para dormir. Ia de carona em caminhões de feirantes, que me levavam junto com as frutas e verduras, ou a pé, com as crianças às vezes, quando a distância permitia. As viagens eram cansativas, o sol castigava, a poeira me cobria, e minhas pernas doíam no final do dia. Mas a cada sorriso que eu via no rosto de uma criança, a cada lágrima de emoção de um adulto, eu sentia que valia a pena, que eu estava no caminho certo. O padre Lino, vendo minha luta e meu talento, me ajudou a conseguir uns contatos. Ele me apresentou a um senhor, o seu Chico, que tinha uma pequena rádio comunitária em um município maior, lá em Itaberaí. Seu Chico era um homem visionário, com bigode farto e um olhar que transmitia confiança, que gostava de dar espaço para talentos locais, para as vozes do povo. Ele me convidou para ter um quadro de contação de histórias na rádio, uma vez por semana. Eu, Antônia, no rádio. A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio, não sabia como funcionava, se minha voz seria boa o suficiente. Mas eu não podia recusar. Era uma chance de alcançar mais pessoas, de talvez ganhar um dinheiro mais fixo, de ter uma voz que fosse além da minha varanda.
Na primeira vez que entrei no estúdio, minhas pernas tremiam e minhas mãos suavam frio. O microfone parecia um monstro me encarando, pronto para engolir minhas palavras. Mas quando seu Chico deu o sinal e eu comecei a falar, a voz saiu natural, como se eu estivesse conversando com um velho amigo, com a minha família. Eu contei a história da lenda do Rio Vermelho, uma história de amor e sacrifício que emocionou muitos ouvintes e que fez o telefone da rádio tocar sem parar. A resposta foi incrível. As cartas começaram a chegar na rádio, gente de toda parte elogiando, pedindo mais histórias, contando suas próprias. Meu programa, Causos da Vó Antônia, começou a fazer sucesso. O programa de rádio me deu um pouco mais de estabilidade financeira, mas a luta não parava. A sociedade, principalmente naquela época, era muito mais machista, e uma mulher sozinha, criando 3 filhos, era vista com desconfiança, com preconceito. As pessoas cochichavam pelas ruas. Será que ela não tem homem para cuidar dela? Onde ela arruma dinheiro para sustentar esses meninos? Será que não está se aproveitando da situação? Eu sentia o peso desses julgamentos, os olhares de desdém, as palavras maldosas, mas tentava ignorar. Meus filhos eram a minha prioridade, e eu sabia que estava fazendo o meu melhor, que eu era uma mãe digna e batalhadora. Eu não tinha tempo para me importar com a maldade alheia. Meus filhos, crescendo, também enfrentaram seus próprios desafios. O José, o mais velho, era um menino muito inteligente, mas sofria bullying na escola por não ter um pai presente, por ser filho de mulher abandonada. Ele chegava em casa chateado, com os olhos marejados, perguntando por que o pai tinha ido embora, porque ele não era como os outros meninos. A Maria Clara, mais sensível, sentia falta da figura paterna e às vezes se isolava, desenhando em seu caderno, criando um mundo só dela. O Pedro, por ser o caçula, não teve a lembrança do pai de forma tão forte, mas a ausência era sentida, e ele às vezes perguntava: "Mãe, onde está meu pai?" Eu tentava preencher o vazio com amor e carinho, com histórias e brincadeiras, mas eu sabia que nunca seria o suficiente para suprir a falta de um pai. Eu lia para eles, conversava, brincava, tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo, uma tarefa que me exauria, mas que eu fazia com todo o meu coração. Era exaustivo, mas cada sorriso deles era uma recompensa, um combustível para continuar. Ainda havia o Joaquim. Ele tentou, por um tempo, reaparecer. Vinha à porta de casa, pedia para ver as crianças, dizia que sentia falta, que se arrependia. Eu o impedia. Eu não queria que a presença dele causasse mais dor ou confusão para os meus filhos. Eu tinha cortado o laço, e não havia como voltar atrás. Ele tentava justificar seus atos, dizia que sentia falta, que se arrependia, que tinha cometido um erro. Mas a dor que ele me causou era muito grande, e eu não conseguia perdoar, não naquele momento. Talvez um dia, eu pensasse, mas não naquele momento. Meu foco era reerguer minha vida e a dos meus filhos, e a presença deles só atrapalharia. A falta de tempo era outro obstáculo gigantesco. Eu trabalhava na rádio, fazia as apresentações em festas, cuidava da casa, dos filhos, da comida. A gente não tinha geladeira, então eu tinha que ir na feira todos os dias, de manhãzinha, para comprar os alimentos frescos. As roupas eram lavadas no tanque, à mão, esfregando com sabão de cocô até as mãos ficarem calejadas. Não havia máquina de lavar, nem aspirador de pó, nem fogão a gás. Tudo era na força do braço, na labuta diária. Muitas vezes, eu caía na cama exausta, com os músculos doloridos, a cabeça latejando, mas com a sensação de dever cumprido, de que eu tinha feito meu melhor por meus filhos. Mesmo com todos os percalços, eu continuava. A cada dia, um pequeno passo, uma pequena vitória. Eu lia livros que o padre Lino me emprestava, livros de contos, de lendas, de histórias populares, de autores brasileiros que eu nem conhecia. Eu aprendi a usar melhor a minha voz, a expressar as emoções, a criar suspense, a fazer as pessoas viajarem com as minhas palavras. A cada apresentação, a cada programa de rádio, eu sentia que estava crescendo, me transformando. A Antônia frágil estava dando lugar a uma mulher mais forte, mais resiliente, mais confiante. Eu estava construindo minha própria história, e ela estava sendo escrita com a caneta da coragem e da determinação, com a tinta da minha própria alma. Eu estava me encontrando, me redescobrindo, e isso era a maior das vitórias. Os anos foram passando, e a sementinha que eu plantei com minhas histórias começou a brotar, crescer e dar frutos que eu jamais imaginei colher. Aquele quadro de rádio, que começou tão modestamente, com a minha voz trêmula e o coração apertado, se tornou um dos programas mais populares da região. O Causos da Vó Antônia era ouvido por milhares de pessoas, que paravam o que estavam fazendo só para me ouvir.
Eu recebia cartas de longe, de gente que dizia que minhas histórias alegravam seus dias, que as faziam lembrar da infância, que as inspiravam a não desistir de seus próprios sonhos. Eu tinha virado a avó Antônia para a comunidade, mesmo sem ser avó de todos, e isso me enchia de um orgulho que vinha da alma. Com a popularidade, vieram os convites. Escolas me chamavam para palestras, eventos culturais me convidavam para apresentações especiais em cidades vizinhas, em outros estados. Eu viajei por Minas Gerais, por São Paulo, por Rio de Janeiro, levando minhas histórias, e sem saber, a minha própria história de superação. Eu, a mulher que foi abandonada e humilhada, que chorou no chão da cozinha com um filho febril nos braços, agora era aplaudida de pé, reverenciada, chamada de mestra. Aquele julgamento do passado, as fofocas, os olhares de pena, tudo aquilo tinha virado pó, cinzas ao vento. Eu tinha reescrito minha própria narrativa, e ela era uma narrativa de vitória. Meus filhos cresceram e se tornaram pessoas maravilhosas, com seus próprios caminhos, suas próprias conquistas. O José, meu primogênito, com sua inteligência aguçada e sua paixão pela terra, se formou em agronomia e hoje é um engenheiro respeitado, que ajuda pequenos produtores rurais a prosperar, a cuidar da terra com carinho. Ele sempre me lembrava: mãe, a sua garra me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos, a lutar pelo que acredito, a valorizar as minhas raízes. A Maria Clara, com sua sensibilidade e seu amor pelas palavras, se tornou professora de literatura. Ela herdou meu amor pelas histórias e usa as palavras para educar e inspirar seus alunos, para abrir seus horizontes. Ela me dizia, com seus olhos azuis brilhando: mãe, você me mostrou que a arte e a cultura podem transformar vidas, que as histórias são pontes que nos conectam uns aos outros. E o Pedro, meu caçula, o menino que eu segurei febril nos braços naquela noite de desespero, se tornou médico. Ele fundou um hospital comunitário na nossa cidade, e hoje cuida das pessoas mais necessitadas, dos mais vulneráveis, com a mesma compaixão que eu tive por ele. Ele sempre me diz, com os olhos cheios de gratidão: mãe, eu sou quem sou por causa da sua força e do seu amor incondicional. A senhora me ensinou a ter empatia, a cuidar do próximo. A casa, que antes parecia fria e vazia, se encheu de vida novamente. Meus filhos se casaram, e meus netos, meus amores, enchem o lar de risadas e brincadeiras, de barulho e de alegria. Eu sou a avó Antônia de verdade agora, com netos de verdade. E eles adoram quando eu sento na cadeira de balanço na varanda e começo a contar os causos da vovó, as lendas do interior, as histórias da nossa família. Eu os vejo com os olhos arregalados, a boquinha aberta, do mesmo jeito que as crianças da minha varanda me olhavam no começo, e meu coração transborda de alegria, de um amor que não tem tamanho. E o Joaquim? Ah, o Joaquim! A vida se encarregou de mostrar a ele o preço das suas escolhas. Eu soube que a Filomena o abandonou depois de alguns anos, trocando por outro homem mais jovem e com mais dinheiro. Ele tentou voltar para o interior, para a roça, mas a terra não lhe era mais fértil, e as pessoas não o recebiam mais com o mesmo carinho. Ele se tornou um andarilho, um homem sem rumo, sem família, sem propósito, vivendo de bicos e da caridade alheia. Eu o vi uma vez, muitos anos depois, na feira da cidade. Ele estava envelhecido, com o olhar perdido, as roupas surradas, o corpo curvado. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Não houve raiva, nem mágoa em mim. Apenas uma profunda compaixão, uma tristeza por ver o que a vida tinha feito dele. Eu segui meu caminho, e ele seguiu o dele. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado, e eu o havia superado, sem rancor. Eu nunca me casei novamente. Meu coração se preencheu de outras formas, de amores diferentes, mas igualmente intensos. Com o amor dos meus filhos, com o carinho dos meus netos, com o reconhecimento da comunidade, com a paixão pelas minhas histórias. Eu me tornei uma contadora de histórias profissional, mas mais do que isso, eu me tornei uma guardiã da memória popular, uma preservadora das tradições. Eu fundei um centro cultural na nossa cidade, um lugar simples, mas cheio de vida, onde as crianças e os adultos podem vir ouvir histórias, aprender sobre suas raízes, sobre suas tradições, sobre a importância de valorizar o passado. Eu dou oficinas de contação de histórias, incentivo as pessoas a valorizarem suas próprias narrativas, a descobrirem a magia que existe em cada vida. Meu trabalho não é apenas entreter, é educar, é inspirar, é preservar, é dar voz a quem não tem. Eu me tornei uma voz para os que não têm voz, uma porta-voz da nossa cultura. A maior prova de que minha jornada valeu a pena veio em um dia ensolarado, no aniversário de 70 anos da cidade. A prefeitura organizou uma grande homenagem para mim, no palco principal da praça. Minha família estava lá, meus amigos, as pessoas da rádio, os alunos do centro cultural, a cidade inteira.
O José, meu filho mais velho, subiu ao palco, com sua voz forte e embargada pela emoção, e pegou o microfone. Hoje, estamos aqui para celebrar não só uma contadora de histórias, mas uma mulher que enfrentou a dor, a humilhação, a solidão, e transformou sua própria vida em uma das mais belas histórias de superação que conheço. Minha mãe, Antônia Pereira da Silva, nos ensinou que, não importa o tamanho da queda, a gente sempre pode levantar, e que a maior riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente é e no que a gente faz pelos outros. Mãe, a senhora é a nossa maior inspiração. A senhora é a nossa heroína. A senhora é a nossa avó Antônia, e a gente te ama. As palavras do meu filho me atingiram no coração como flechas de amor, me enchendo de uma emoção indescritível. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, de alegria, de vitória. Eu olhei para a plateia, para os meus filhos, para os meus netos, para o povo que eu tanto amava, para a cidade que me viu nascer e me reerguer. E eu soube, naquele instante, que cada lágrima, cada dor, cada obstáculo, tinha valido a pena. Eu não era mais a mulher abandonada. Eu era Antônia, a guardiã das histórias, a construtora de um novo futuro, a mulher que se reinventou e encontrou a felicidade em sua própria força. Ah, meus queridos, que jornada, não é mesmo? Reviver essa história, cada pedacinho dela, me faz ver o quanto a vida é um emaranhado de momentos, de alegrias e de dores, de quedas e de recomeços. E como é importante a gente entender que a dor, por mais que machuque, por mais que pareça que vai nos derrubar, também tem um propósito. É na dor que a gente encontra uma força que nem sabia que existia. É na escuridão que a gente aprende a valorizar a luz. Quando eu comecei essa caminhada, eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo. Achava que o abandono do Joaquim era o fim. Mas ele foi, na verdade, o começo. O começo da minha liberdade, da minha autonomia, da minha capacidade de me reinventar. Eu me lembro de como eu me sentia julgada, diminuída. E hoje, eu sou a prova viva de que o que os outros pensam ou dizem sobre você não define quem você é. O que define você é a sua atitude diante da vida, a sua capacidade de lutar pelos seus sonhos, de cuidar de quem você ama e de encontrar um propósito maior para a sua existência. Eu não sou uma santa, meus queridos. Tive minhas falhas, meus momentos de fraqueza, minhas noites de choro. Mas aprendi que errar faz parte, que cair faz parte. O importante é a gente se levantar. E levantar com a cabeça erguida, com a lição aprendida e com o coração cheio de esperança. A vida não é uma linha reta, ela é feita de curvas, de subidas e descidas. E em cada uma dessas curvas, em cada descida, a gente aprende algo novo, a gente se fortalece, a gente se transforma. Agradeço a vocês, que me acompanharam nessa viagem, que abriram seus corações para ouvir a minha história. Eu espero que ela, de alguma forma, toque a alma de vocês, que inspire quem estiver passando por momentos difíceis, que mostre que sempre há uma luz no fim do túnel, mesmo quando a gente não consegue vê-la. A vida é um presente, e cada dia é uma nova oportunidade de escrever um capítulo diferente. Lembrem-se, meus queridos, as histórias que a gente conta são importantes, mas as histórias que a gente vive, essas sim, são as que nos moldam. E a minha maior alegria, hoje, é saber que a minha história, essa história de uma mulher simples do interior que foi abandonada mas que se reergueu e se tornou uma contadora de causos e guardiã da nossa cultura, pode servir de inspiração para que vocês também contem as suas próprias histórias, com coragem, com verdade e com muito amor. Muito obrigada por me ouvirem. Que a vida de vocês seja tão rica e cheia de histórias quanto a minha foi. Fiquem com Deus.